Oi pessoal, nesse vídeo de cálculo vetorial a gente vai falar sobre a definição e o cálculo de comprimento de arco. E para começar a gente vai falar de exemplos de R2. Então aqui no nosso caso, esse intervalo em azul tem comprimento 4π e a gente quer definir uma função que leva esse intervalo azul em uma respectiva imagem aqui no R2. Tá? Então, para cada ponto desse domínio, eu vou ter uma imagem aqui que a função escolhida vai determinar. Então, no caso, a gente vai escolher essa função aqui, f de t, x, t sendo t, y igual a t, t variando de 0 a 4π. Então, a imagem que cada um dos pontinhos do domínio faz a gente obter é esse pontinho laranja aqui. As coordenadas do ponto laranja são x e y calculadas dessa forma. Então, aqui, quando eu for percorrendo todos os pontos do domínio, tá? Nesse caso aqui, para cada um dos pontos do domínio, eu vou encontrar um ponto na imagem. Então, aqui, por exemplo, quando eu for aumentando os pontos do domínio, vão aparecendo os pontos na imagem. Então, a imagem que eu obtenho para esta função vetorial é essa curva aqui. Tá? Então, bom, o que é o comprimento de arco? O que nós chamamos de comprimento de arco é o comprimento dessa curva em laranja, o comprimento da imagem gerada por essa função aqui com esse comprimento aqui de domínio. E a pergunta é, como calcular, então, esse comprimento, né? E como a gente já é acostumado a fazer no cálculo, o que a gente costuma fazer aqui, o que a gente vai fazer, é aproximar esse comprimento por um comprimento de coisas que a gente sabe calcular, precisamente por pedacinhos de reta. Então, qual vai ser a estratégia? Eu vou repartir esse meu domínio de 0 a 4π, fazendo o que a gente chama de uma partição. Então, por exemplo, quando eu reparto ele em duas partes, em três partes e assim por diante, esse n aqui é o número de partes em que eu estou dividindo o domínio, eu vou obtendo subintervalos nesse domínio. Notem que para cada pontinho aqui do domínio, quando eu aplicar a função, eu vou obter um respectivo ponto na imagem. Então, eu vou marcar aqui que pontos são esses. Então, esses pontinhos sobre a curva laranja, eles são obtidos da seguinte forma. Esse primeiro ponto do domínio é levado aqui nesse ponto da imagem. O segundo ponto do domínio aqui no segundo ponto da imagem. E assim por diante. E agora, o que eu vou fazer é traçar pequenos segmentos de reta que ligam esses pontos da imagem. Então, eu obtenho o que a gente costuma chamar de uma poligonal, que é esse conjunto de segmentos colados um no outro, né, que ligam esses pontos. E a ideia, então, é, se eu quero o comprimento dessa curva em laranja, o que eu vou fazer é, primeiro, obter o comprimento da poligonal e fazer a quantidade de pontos que eu marquei em cima dessa imagem aumentar cada vez mais. E assim, o comprimento da poligonal vai ficar quase o comprimento da curva. Então, observem aqui. Lá nos livros de cálculo, no nosso material de aula, a gente... Deixa eu colocar primeiro essa outra aqui. A gente escreve essa definição, né? L, que é o comprimento de arco da curva, é essa integral, que na verdade veio do limite quando eu calculo a soma. Cada um dos ΔLs aqui é um comprimento de um dos segmentos dessa poligonal, né? Quando eu somar todos os comprimentos para uma certa partição de tamanho n, né? E depois fizer o número n ficar cada vez maior, esse valor aqui converge para o valor da integral, que aqui Ti e Tf é o ponto inicial e o ponto final do domínio, né? Que no nosso caso é de 0 a 4π. E aqui o módulo da derivada da função vetorial, que nós também já vimos nos vídeos anteriores como que calcula, tá? Então, observe o seguinte, essa aqui é o valor real do comprimento da curva. E esse em verde é o valor que eu obtenho somando o comprimento dos segmentos da poligonal. Então, vamos ver o que acontece aqui quando eu for aumentando o número
de pontos da partição do domínio e, consequentemente, né, o número de pontos da imagem. Então, olha só, quanto mais pontos eu vou colocando aqui, mais próximo o valor que eu obtenho ali na caixinha verde vai ficando do valor exato, né, que é o que está na caixinha laranja. Então, vou aumentar aqui. Então, o valor aproximado, 54,16, o valor real, 54,17. Eu posso fazer isso com um outro exemplo, por exemplo, se eu quiser medir o comprimento de uma elipse, né? Então, na primeira coordenada, eu vou colocar 3 cosseno t, e na segunda coordenada, 2 seno t. Se o valor que estivesse multiplicando aqui fosse o mesmo, eu teria uma circunferência. E aí, como eu quero andar uma única vez, né, fazer uma volta só na elipse, eu vou trocar aqui o meu t final, em vez de 4π, eu vou deixar para 2π, tá? Para percorrer uma única vez. Então, aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui pro ponto inicial, né, para uma subdivisão. Quando eu for aumentando as subdivisões do domínio, eu vou obtendo uma partição também na imagem. Então, notem aqui, eu tenho 3 subintervalos no domínio, 3 subintervalos na imagem. 4, 5, e quanto mais eu vou aumentando a quantidade de pontos da minha partição, mais próximo esse valor vai ficando do valor que eu devo obter na caixinha laranja, tá? Então, nesse caso, aqui a gente tem 15,86, né, a aproximação para quase 200, né, subdivisões. E lá muito próximo das 250 subdivisões, eu já tenho uma precisão de 2 casas decimais. Então, uma outra curva aqui que também aparece bastante no cálculo, além da elipse, é a hipérbole, né? Então, como é que eu faço para parametrizar uma hipérbole? Em coordenadas aqui vai ficar cosseno hiperbólico de t e seno hiperbólico de t. E aí eu vou ter um ramo da hipérbole, mas eu vou trocar aqui o intervalo para ficar mais fácil da gente enxergar. Em vez de colocar de 0 a 2π, eu vou trocar para de menos π até π. No GeoGebra, o π se escreve πi. Então, aqui eu tenho um ramo da hipérbole. Quando eu tenho o domínio como um intervalo sem subdivisões, né? A poligonal une simplesmente o ponto inicial ao ponto final desse ramo da hipérbole. E aí eu vou aumentando as subdivisões, né? Para 2, para 3 e assim por diante, até obter pontos correspondentes do domínio na imagem, né? Então, notem aqui que a convergência ela acontece mais rápido, né, com menos subdivisões que no caso anterior. Aqui eu tô com 27 subdivisões e eu já tenho uma precisão de 2 casas decimais para o comprimento da poligonal em relação ao comprimento verdadeiro desse ramo da hipérbole. Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos no caso de funções vetoriais cuja imagem está no R3. Olá pessoal, vamos novamente ver um exemplo de comprimento de arco, mas agora vamos ver uma função vetorial que seja tridimensional. Então neste caso aqui nós temos uma função que está definida de R em R3. Veja bem, a nossa função ela então está definida da seguinte forma: f de t vai ser igual a uma função que tem 3 componentes, a componente x, a componente y e a componente z. E todas essas componentes são definidas em função de t. Mais precisamente, a componente x é t cosseno t, a componente y é t seno t, e a componente z simplesmente é t.
certo? Então, essencialmente, essa função, o que ela faz? Ela pega um número real, joga aqui na função, e como resposta nós temos 3 coordenadas, né? E elas juntas, então, geram um pontinho aqui no R3. Vamos fazer assim, por exemplo. Aqui, ó. Certo? Tudo bem. Mas, para ser mais preciso, né, a nossa função aqui, da maneira com que nós aqui construímos, no caso nós, no caso seria a Cíntia e eu, né? Nós definimos que a função t, ela só vai assumir valores no intervalo, no subconjunto, né, do R, que vai de 0 até 2π, tá? Aqui não aparece exatamente, mas é 2π. Esse 12,57 aqui, na verdade é 2π, a gente pode ver aqui, ó. Perdão, 4π, ainda bem que eu abri aqui e ia falar errado. Tá? Eu falei então 4, quis dizer que é 4 vezes π. Este aqui é o meu ponto final aqui do domínio. Certo? Bom, então como a gente viu na aula passada, cada pontinho que a gente pegar aqui nesse intervalo, jogar na função, ele vai vir para um pontinho aqui dentro do R3, né? E esse pontinho aqui ele é um elemento da imagem, tá? Só mais uma vez, a função f, então, ela é definida de 0 até 4π em R3. A minha função tem domínio de 0 até 4π, contradomínio é o R3, todo o espaço R3, e por onde passar os pontinhos, né, a imagem, então nós vamos ter a nossa imagem. A imagem final é o conjunto de todas as imagens dos pontos, certo? Então, se a gente percorrer aqui o nosso domínio, né, a gente vai ter dentro do R3 a nossa imagem. A nossa imagem, então, é essa curva aqui. Tá? Lembrando que aqui ele fica falhado, né, mas isso acontece quando a gente passa ponto a ponto. A imagem, de fato, é essa daqui, ó. Certo? Essa aqui é a imagem da minha função. Continuamente é isso que acontece. E o comprimento de arco, como a gente viu no caso anterior, né, no caso bidimensional, é o comprimento dessa curva aqui. E para calcular o comprimento dessa curva, para calcular o comprimento de arco, a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente fez no caso bidimensional. A gente vai definir uma partição no domínio, certo? Cada uma desses pontinhos aqui que vai definir, né, as extremidades das partições, né? A partição que a gente chama, gente, não sei se isso é claro para todo mundo, é assim, ó, a gente, por exemplo, aqui eu botei pontos, né, para definir as partições, e uma partição é um desses pedacinhos aqui, tá? Bom, mas esses pontinhos aqui que definem, né, as partições, pela função f, né, são levados aqui na imagem e geram estes pontos aqui, certo? E aí, conforme a gente fez antes, né, a cada 2 pontinhos aqui a gente vai ligar um segmento de reta e vai formar então aí uma poligonal. Tudo bem? E conforme a gente for aumentando as partições, né, a gente vai ter aqui mais segmentos de reta, e essa minha poligonal vai ficar cada vez mais próxima da minha curva em laranja, que é a imagem. Uma coisa que cabe aqui a gente chamar atenção bastante é o seguinte, vou desligar aqui por um momento esses meus segmentos. Pensem comigo, ó, o domínio é conhecido nosso, a função também é conhecida. Então quando a gente pega esses pontinhos aqui, né, da partição e joga na função, a gente obtém esses pontinhos aqui que estão em verde, né, sobre a imagem, né, e esses pontos aqui a gente conhece, a gente sabe que eles são. É por isso que a gente consegue definir quem são esses segmentos de reta. Tudo bem? E, bom, uma vez que a gente conhece, né, os pontos, conhece os segmentos de reta, a gente também sabe calcular a distância entre esses 2 pontos aqui, né? Então, o que a gente vai fazer agora é aumentar a quantidade de partições, né, no domínio e na imagem. E a gente pode ver, visualmente, a gente percebe, né, que esses segmentos aqui em verde, né, se a gente somar eles, né, a soma de todos eles, né, eles estão cada vez mais próximos, né, a soma de todos eles provavelmente, né, está mais próximo do valor da curva em laranja, que é o tamanho da imagem da função, que a gente chama de comprimento de arco da função, né, que é o que a gente tenta fazer, né, que a gente tenta calcular, certo? Bom, daí, então, né, de novo, né, conforme foi visto no caso bidimensional, a gente estuda lá na disciplina de cálculo, né, ou em qualquer livro de cálculo, ou no nosso próprio material, né,
que é um resumo, né, de livros de cálculo diferencial, a gente vê lá essas igualdades aqui, né? Vamos dizer assim, isso aqui é uma forma. Onde o L, esse L aqui, ele é o comprimento da curva da imagem aqui, né? Essa curva em laranja aqui, o tamanho dela a gente diz que é L, tá? E a gente tem, então, quando a gente está construindo essas fórmulas, né? A gente parte dessa ideia de somar esses segmentos de reta aqui, verdes, né? Da poligonal, que cada segmento verde é chamado de delta L, uma variação do L, né? Uma aproximação da variação do L. E esse zinho aqui é para dizer qual que é, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter o... vou dar um zoom aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o delta L1, esse aqui é o delta L2, esse aqui é o delta L3, esse aqui é o delta L4, e assim por diante, tá, gente? Vamos voltar aqui para o normal. Aí. Tudo bem? Então, conforme eu vou somando todos eles, né, eu fico cada vez mais próximo do L. Se eu aumento as minhas partições, né, se eu faço o número de partições ir para o infinito, ó, se eu faço as partições ir para o infinito, então a soma de todos os meus segmentos de reta vão dar exatamente o valor de L. E lá na disciplina de cálculo, ou na apostila, ou em livros de cálculo, a gente consegue mostrar que a gente consegue partir desse lado direito aqui e chegar nesse lado esquerdo aqui, né, através do cálculo diferencial integral. A gente obtém essa fórmula integral a partir dessa ideia aqui de limite. Tá? Aqui então, para a gente tentar encerrar esse nosso exemplo aqui, a fórmula integral que me dá o valor exato, então diz que o comprimento dessa curva aqui, de 0 até 4π, né, a variação de t, então eu vou ter então que o valor dessa curva aqui em laranja é 82,34, certo? E a minha soma parcial, né, aqui no caso da maneira que eu recém liguei, eu tenho 18 partições, então estou somando 18 segmentos de reta, eu já estou com uma aproximação de 80,06. É claro que se eu baixar esse número n aí, a aproximação fica pior, e ao contrário, né, se eu aumentar, ela fica cada vez melhor, sendo que o limite tem que ser igual ao valor que a gente obtém. Então, olha só, aqui né, nesse programa eu fiz o n variar o n pode variar de 0 até 250, e quando a gente chega no 250, vocês observam que já é quase o valor preciso aqui, né, o valor exato. Aqui, para ser bem chato, né, bem exato, né, essa integral aqui provavelmente aqui dá um número, né, que tem mais casas depois da vírgula, né. E aqui, né, essa soma, a gente está aproximando esse valor, a gente já está com praticamente o mesmo valor, né, está faltando só algo aqui, uma casa decimal, tá certo? Mas acho que a ideia tá ok, né. Antes de encerrar essa parte, eu gostaria de fazer mais uma curva aqui, né, porque essa aqui é uma curva espiral, e eu gostaria de fazer uma curva aqui um pouco mais conhecida da gente, né? Só para a gente, antes de encerrar. Então eu quero fazer uma elipse no espaço. Então eu vou manter aqui, vou manter não, né? Vou modificar aqui um pouco as entradas, vou colocar o x da entrada, a primeira componente é x como sendo cosseno t, a segunda componente como sendo seno t, e a terceira componente eu vou colocar como sendo cosseno t, e eu vou colocar mais 5 para a elipse ficar um pouco mais para cima e ficar um pouco melhor da gente visualizar. Então, nós temos isso daqui. Ó. Isso daqui é uma elipse. Né? E para ela ficar um pouco melhor ainda para a gente visualizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no caso aqui, é uma elipse, não deixa de ser uma elipse, mas do jeito que eu escrevi aqui... não, é uma elipse mesmo. Eu ia dizer que era uma circunferência, mas não. Ela é uma elipse mesmo, por causa do Z. Mas aqui vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar este aqui por 10 e este aqui por 5. E nós vamos ter uma elipse um pouco mais bem apresentada, digamos assim. Ó, agora sim eu tenho uma elipse, certo? Então a minha função é essa aqui, ó. A componente x é 10 vezes cosseno t, componente y 5 vezes o seno t, e a componente z, cosseno t já seria suficiente para eu ter uma elipse, tá? Eu botei esse mais 5 aqui só para deslocá-la um pouco para cima, para ela não ficar, né, parte para cima, parte para baixo aqui dessa divisória aqui, tá? Então só para a gente ver, assim, visualmente o que está acontecendo, né? Aqui tem uma outra coisa importante, ó, que como o meu t, ele ainda está variando de 0 até 4π,
Então, isso significa que eu percorri isso daqui 2 vezes. Ó. Eu até posso ligar aqui a imagem para vocês verem o que eu estou dizendo. Eu vou alterar. Ó, eu estou no 0 e vou ligar aqui a imagem deste ponto aqui só para a gente ver. Ó. E vou começar a percorrer ele. Vocês vão ver que quando eu estiver aqui na metade, ele já vai ter fechado a elipse, não, a elipse, isso. Eu estava confundindo aqui perto, mas é a elipse, tá certo. Então vamos lá. Comecei a andar, ó. Já dei a volta e já estou chegando, ó. E cheguei. Né? Porque aqui provavelmente é 2π e aqui é 4π. Se eu continuar andando, eu vou dar mais uma volta. Ó. Eu vou dar mais uma volta por cima. Tudo bem? Como eu quero calcular simplesmente o comprimento da elipse, então eu vou redefinir aqui o meu domínio, que nós tínhamos 4π, no outro exemplo. Agora eu vou fazer 2 vezes π, certo? E agora sim, ó. Se eu percorrer de 0 até 2π, eu vou ter exatamente a minha elipse, uma vez desenhada. Certo, gente? Então aqui está a minha elipse. Então, quando eu calcular essa integral aqui, eu vou ter o valor do comprimento dessa curva aqui, que é o comprimento da elipse. Certo? Que é o nosso, que a gente chama de comprimento de arco. Vocês percebem que no momento que a gente entende o que está fazendo, né, a gente pode chamar isso daqui pode usar expressões diferentes, né? Então, eu, por exemplo, eu acho bem aceitável, né, a gente dizer assim, vou calcular o comprimento na curva gerado pela imagem, né? Uma forma abreviada de falar isso, que os livros utilizam, é o comprimento de arco. Tudo bem? É padronizado isso, né? Então, aqui só para a gente não se alongar muito, né? Então, vamos aqui construir uma partição. Então, vou botar aqui n igual a 5, por exemplo. Vou construir a partição sobre o x, né? Através da minha função f, eu vou ter a partição sobre a imagem. E aí, então, a partir desses pontinhos aqui, né, são as partições, nós vamos criar, então, a nossa poligonal, certo? E, de novo, ó, vocês podem imaginar que a soma desses segmentos de reta aqui em verde, né, eles vão começar, conforme a gente aumentar a partição, vai ficar cada vez mais perto, né, a soma do valor de todos eles vai ficar mais perto do nosso comprimento de arco. Vamos ver? Então, vamos lá. Ó, conforme eu vou aumentando, né, visivelmente, né, a gente percebe que está cada vez mais próximo da nossa curva. E aqui nós temos, né, a confirmação dos valores, né? O valor exato da curva em laranja, que é o comprimento de arco, 48,62, e aqui a soma de cada um dos pedacinhos da poligonal, que já está em 48,59. E conforme a gente for aumentando o n, esse valor aí tende a se aproximar cada vez mais do valor exato. Aqui no caso já chegou, né? E todos esses termos aqui que eu estou aumentando aqui são todos casos depois, são termos depois da vírgula que nem estão aparecendo aqui, né? Que estão ficando cada vez mais próximos. Certo, gente? Bom, antes de encerrar, eu quero só fazer mais algumas observações aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que é este cara aqui. Vamos ver se esse exemplo aqui vai ficar claro. Talvez eu acho que aqui já dê para ver, né? Aqui já dá para ver. Uma coisa que eu queria só destacar para vocês é o seguinte, ó, que vamos diminuir um pouco isso daqui. Tá, ok, acho que daqui já vai dar para ver. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, quando a gente construi aqui uma partição sobre o domínio, né, aqui no GeoGebra, né, conforme nós fizemos, a partição do domínio, ela está sempre igualmente espaçada, certo? Então, se eu aumentar aqui a quantidade de n's, né, aqui a gente sempre tem a mesma distância entre uma partição e outra. Tá? Isso aqui não necessariamente precisa acontecer, tá? Quando a gente fala de cálculo integral diferencial. Uma partição não precisa ter as mesmas distâncias. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que pontos que tenham a mesma distância aqui no domínio, não necessariamente terão a mesma distância aqui na imagem, certo? Então, olha só, eu vou aumentar aqui, ó, bastante. E aí, apesar de aqui a gente não conseguir ver tão bem, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Agora dá para ver, ó. Dá para ver que a gente tem sempre a mesma distância, quaisquer 2 pontos, né? Por outro lado, se a gente olhar aqui na imagem, ó, esses 2 pontos aqui, ó, estão muito mais próximos do que esses dois aqui, ó.
Tá vendo? Então, apesar de que aqui no domínio os pontos estão igualmente espaçados, todos eles, aqui na imagem, eles não necessariamente estão igualmente espaçados. Tá certo, gente? É só uma observação que eu acho que cabe ser feita nesse momento. Vamos voltar para cá. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouco melhor, então, o que é um comprimento de arco e como a gente faz, né, para calcular isso, né, utilizando as ferramentas do cálculo diferencial integral, certo? Agora, na sequência, aí, nós temos mais algumas pequenas observações antes de concluir o vídeo. Até mais, pessoal! Bom, pessoal, então nessa terceira parte a gente vai falar de mais alguns detalhes sobre o comprimento de arco de uma função. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui na imagem dessa função vetorial, f de t, x igual a 3 cosseno t, y igual a t e z igual a 3 seno t. Então, notem que essa imagem aqui, ela é uma hélice, né? Que fica girando aqui ao longo do eixo Y. Ela gira com raio 3 e se estende ao longo do eixo Y. Essa imagem aqui corresponde a essa regra de função f para t variando num intervalo de 0 a 4π, que é essa linha em azul que a gente está vendo aqui. Acontece que uma função, uma curva, né? Essa curva que a gente está vendo aqui laranja, não existe uma única função vetorial, tal que essa curva laranja seja imagem dessa função vetorial. A forma de parametrizar uma curva não é única. Então, por exemplo, essa mesma curva aqui, ela poderia também ser imagem de uma outra função vetorial, que nós vamos ver aqui, essa função g. Vou até colocar o gráfico dela aqui. Notem que a imagem é exatamente a mesma. Se eu oculto ou mostro a da f, elas se colam uma em cima da outra, então elas têm a mesma imagem. A diferença aqui, vocês podem perceber que tem um s sobre raiz de 10, s sobre raiz de 10, s sobre raiz de 10 aqui, aonde a outra tinha t. Então, observem que não muda o comprimento de arco, não importa qual a lei que eu uso, tem o mesmo comprimento de arco. Então, aqui nós temos a integral de 0 a 4π, que é o intervalo de domínio, né? Que deu 39,74. E aqui eu tenho um outro domínio. Para G, eu vou ocultar aqui a imagem da F. O meu domínio é este outro intervalo aqui, de 0 até quase 40 aqui, né? Então, esse valor do comprimento do domínio aqui, 39,74. E o comprimento de arco, 39,74. Na lei anterior, para a função f, o comprimento de arco era o mesmo, 39,54 aqui. Porém, o comprimento do domínio correspondente era 12,57. Então, a diferença entre essas duas parametrizações para a mesma imagem acontece aqui. Na primeira delas, o comprimento do domínio e o comprimento de arco são diferentes. Na segunda, o comprimento do domínio e o comprimento do arco são iguais. Então, quando isso acontece, quando o comprimento do domínio é igual ao comprimento de arco aqui na imagem, a gente chama essa parametrização de parametrização por comprimento de arco. Essa G aqui, então, seria uma parametrização por comprimento de arco desta curva aqui que eu estou enxergando, que é roxa na imagem. Como é que eu faço para encontrar de todas as possíveis parametrizações para uma curva, aquela que exatamente é a parametrização por comprimento de arco? Essa é uma pergunta bem relevante. Então, observem o seguinte, a estratégia é, eu determino uma que eu conheço, por exemplo, essa f, quando eu enxergo essa curva pelo uso, né, do dia a dia ou pelos problemas que eu estou estudando, eu já sei que essa é uma parametrização para esta curva. A partir dela, o que a gente faz, eu vou trocar aqui um pouquinho de tela, definir essa minha parametrização e eu vou calcular o comprimento de arco. Aqui dentro eu tenho o módulo da derivada.
Notem, vou voltar para cá, que essa era a definição aqui de comprimento de arco, né? Eu vou calcular uma integral do módulo da f' de t dt. Aquela integral que eu estou calculando ali é uma integral indefinida. Eu não coloquei os extremos de integração. Apenas calculei a derivada, calculei o módulo da derivada e mandei o programa em calcular, então, qual é o valor dessa integral definida, que ele deu raiz de 2 vezes raiz de 5 vezes t, ou seja, raiz de 10 t. Então, esse comprimento que eu obtive foi, vou chamar de S, e esse S vai ser raiz de 10 vezes t, que é o que está definido aqui. Então, notem, o meu parâmetro original era t. Agora, no lugar de t, eu vou isolar o t aqui nessa igualdade, vai ficar S dividido por 10. Então, eu vou voltar lá para a minha integral. S dividido por raiz de 10, como está aqui. E aí, a partir desse momento, eu tenho que também... O meu intervalo original do domínio era de 0 a 4π. O meu novo domínio vai ser de 0 até raiz de 10 vezes o extremo superior. Eu vou multiplicar por raiz de 10 os dois extremos. Como aqui era 0, permaneceu 0. Aqui, o 12,57, quando eu multiplico por raiz de 10, eu obtenho 39,74. Então, a partir dessa parametrização original aqui, que foi a que a gente conhecia e arriscou por primeiro, que eu percebi que não é uma parametrização por comprimento de arco, afinal de contas aqui esse comprimento é 4π e o comprimento do arco não é 4π, eu posso calcular uma nova parametrização que satisfaz essa condição de o comprimento do domínio ser exatamente o comprimento de arco. Esse não é um conceito muito trivial, né? Talvez assim no primeiro momento possa parecer meio estranho, mas dentro do cálculo vetorial, em alguns momentos a gente vai precisar dessa parametrização especial, que a gente chama de parametrização por comprimento de arco, certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.